Galera, e deu Vasco no clássico aí, Flamengo e Vasco no Campeonato Carioca, né? O Vasco que estava 3 jogos sem vencer, o time do Flamengo venceu hoje neste domingo por 1-0, galera. Isso aí, o Vasco fez o gol aí com o Puma Rodrigues. O Vasco ainda teve até a oportunidade de fazer 2-0 contra o time do Flamengo, né? O Pedro Raul perdeu o pênalti, mais uma vez o jogador perdeu o pênalti com a camisa do Vasco. Agora com essa vitória, o Vasco vai ficando na terceira colocação com 20 pontos, né? O Vasco agora só depende dele para poder se classificar para a fase de mata-mata do Campeonato Carioca, né? E o Flamengo tem 23 pontos, o Fluminense tem 22. O Flamengo joga o confronto quinta-feira contra a equipe do Fluminense, valendo título da Taça Guanabara, né? O Vasco mereceu essa vitória, foi a equipe que soube muito aproveitar as oportunidades, teve estratégia no jogo, coisa que o Flamengo não teve, galera. E bora acompanhar aqui mais um Linha de Passe falando tudo sobre esse clássico aí, Flamengo e Vasco. Coloca nos comentários a opinião de vocês sobre essa vitória do Vasco sobre a equipe do Flamengo. Um abraço a você, Brele, André, Mauro, fã de esporte com a gente. Surpreendente ou não esse 1-0 do Vasco? Eu acho que foi a possibilidade de vitória do Vasco, ela foi sendo construída ao longo das últimas semanas, né? Porque o Vascaíno ele chega muito empolgado ao domingo, ao clássico de hoje, não só pelo que o time tem tentado fazer com a bola, ainda é um período inicial de trabalho, de oscilação, mas também porque ele olha para o outro lado, ele olhou para o outro lado, no caso o rival, o Flamengo, durante os últimos anos, com muito respeito e com uma distância muito grande. Então, ao longo das últimas semanas, essa distância parece que ela vinha sendo encurtada com Supercopa, tropeço do Flamengo, Mundial, tropeço do Flamengo, tropeço na Recopa, e a partir de terça-feira, quando o Flamengo tropeça, o Vascaíno estufa o peito. Eu estava até comentando ali na redação, o Flamengo deu esse peso ao clássico. Fosse um título do Flamengo, 2 títulos do Flamengo nas últimas semanas, seria um clássico de o Flamengo talvez mesclando o time, o Vasco querendo se afirmar, mas o Flamengo deu um peso muito grande ao clássico, e o que o Flamengo não fez hoje, no primeiro tempo, quando tinha mais posse de bola, abriu o caminho para um Vasco achar a vitória no segundo tempo. Poderia ter feito 2-0, poderia ter feito uma boa partida do Santos, e quando o Flamengo e Vasco, que já foi uma distância muito grande, você veio com o Santos com uma boa partida, tem algo muito errado. Mas pegou um pênalti, né? Foi tão cobrado na terça, hoje pegou. E uma dificuldade muito grande, um Flamengo superior tecnicamente, não taticamente, mas de construir, após esse belo gol do Pumita Rodrigues, que a gente está vendo aí agora. Isso não é um belo gol. Do VT. Isso é o quê? Não defina para mim. Um golaço, então tá bom. O André tá um pouco mais emocionado Obrigado, André. Subiu o nível. Pontual. Mas o André tem razão, hein? Mas só para completar e passar para os companheiros. Meu Deus! Me chamou a atenção a dificuldade do Flamengo de se concentrar, de criar, do Vitor Pereira, que parece que começa a substituir ali de qualquer jeito. Bota o Matheus Gonçalves, porque vinha bem, mas no outro posicionamento. Bota o Matheus França, mas de um outro jeito. Puxa jogador daqui, puxa jogador dali. Não parecer saber o que fazer. O Vasco administra, cerca, pressiona, segura o resultado, tem possibilidade de fazer outro gol. Agora o Flamengo muito longe do empate na reta final, quando o Vasco ali nos 10 últimos minutos, 15 minutos, consegue se estabelecer. Interessantíssima a entrada do Marlon. Acho que são boas notícias, não só a vitória. Jovem Marlon Gomes, o Capasso muito bem, o zagueiro também. Que entrou também, segura, né? No segundo tempo, principalmente do goleiro Jardim. Então o Flamengo criou essa condição, principalmente também, de ser uma grande vitória do Vasco. O Flamengo, pelo que não vem fazendo, valorizou muito essa quebra de tabu, essa quebra de jejum, essa volta de um certo orgulho ali do Vasco, e sabe, o torcedor sabe que o Flamengo ainda é superior tecnicamente, mas que o Vasco hoje compete. Acho que era isso que o Vascaíno queria ver, competiu, e mais do que isso, venceu também. É verdade. André, boa noite para você. Coisas que o Flamengo tem que o Vasco não tem, ou ainda não tem, a gente sabe. Agora, hoje, o que o Vasco demonstrou, o que o Vasco teve, que o Flamengo não teve e não vem demonstrando ter nessa temporada? Pois é, competência no campo de futebol. Boa noite a todos, meus caros, aos que nos acompanham também, é claro. Esse resultado ele tem um significado, né, William? Porque se o Vasco tivesse feito uma partida boa como fez contra o Fluminense, por exemplo, e perdeu o Clássico, e aqui no Linha de Passe a gente disse, olha, é claro, o torcedor do Vasco esperava mais, hoje ele está chateado, mas talvez revendo o jogo, talvez pensando melhor, ele vai perceber, olha, o primeiro tempo do Vasco foi bom, o Vasco competiu com o Fluminense, ali no começo do segundo tempo teve um cabeceio do Pedro Raul que poderia ou deveria ter sido gol, talvez o resultado fosse outro, mas ali foi uma atuação de um novo time, com um bom poder de competição, mas um resultado que não era o que o vascaíno queria, é óbvio. Durante os últimos dias, se perguntava se esse poderia ser o clássico Flamengo e Vasco mais equilibrado dos últimos tempos. E tudo indicava para uma resposta positiva, sim, porque o Vasco está lidando com a boa pressão,
a pressão que anima, a pressão que estimula, diante de um adversário que é superior tecnicamente, mas está num momento horroroso. E justamente por aquilo que o Pedro disse, o contexto do Flamengo eleva a importância do Clássico, porque agora o Campeonato Estadual, até o Brasileirão começar e o resto do calendário, é o que o Flamengo tem. Sim. Então não adianta você olhar para o não, vamos usar o estadual para observar. Não, o Flamengo já não tem mais essa oportunidade. Esse navio, como se diz no inglês, esse navio já partiu, esquece. Aquilo que o Flamengo não conquistou, o coloca numa posição de máxima importância ao Campeonato Estadual e o que tem no calendário, que é mais relevante que o Campeonato Estadual, mas o Flamengo claramente hoje não se mostra preparado para esses desafios todos. Aí o Vasco não só compete, não só equilibra, não só leva perigo, não só é melhor, como ganha. Então, o resultado, além da atuação, tem significado. O Vasco está num novo momento, o retorno do Vasco às grandes possibilidades de títulos importantes não é uma coisa do dia para a noite, não é para agora, mas o Vasco que tem o Flamengo, o projeto de reestruturação do Vasco, que obviamente tem o Flamengo como objetivo, não o Flamengo em si, mas aquilo que o Flamengo disputa, o calendário que o Flamengo tem, os títulos que o Flamengo ganhou nos últimos anos, hoje o Flamengo e não foi um resultado circunstancial do ponto de vista do jogo. O Vasco mereceu vencer, o Vasco poderia ter vencido por mais, foram bolas na trave, um pênalti desperdiçado pelo Pedro Raul que o Santos pegou, o Flamengo teve sua chance sim, mas se o Vitor Pereira, a comissão técnica do Flamengo, a diretoria do Flamengo em si, se eles quisessem comprar uma semana de tranquilidade, não seria possível. Não conseguiriam comprar com todo o orçamento que o Flamengo tem. Eu não estou fazendo graça. Assim, mas o Flamengo curioso, tem um verdade. orçamento de... O Flamengo vale 1 bilhão e 200 milhões, não é isso? Exato. E com todo o mérito das pessoas que conseguiram trabalhar do ponto de vista administrativo para o time atingir esse patamar, esse nível e trabalhar com essas condições. Se quisessem comprar uma semana de tranquilidade, não iam achar. Não iam conseguir. Quem tem não ia vender para o Flamengo hoje, nem por todo o dinheiro do mundo. E essa é uma situação que a gente precisa considerar, porque tem mudanças no time, tem mudança na forma de atuar, sim. É uma defesa de 3, o Thiago defende como zagueiro, são coisas que estão acontecendo no Flamengo, mas jogo não tem, o jogo não apareceu. Mauro, está decididamente testado esse Vasco, porque goleou, mas é o Boa Vista, goleou, mas é o Trem, ganhou, mas era a Portuguesa e tal, etc. Dá para dizer que agora já tem um carimbo de um belo teste? Está aprovado? Tudo bem, Mauro? Boa noite, William, companheiros, abraço ao fã de esportes. É evidente que você ganhar um clássico, né, com tamanha rivalidade que existe, principalmente contra o Flamengo, né? Exato. Te dá tudo que o Flamengo queria de tranquilidade, passa para o outro lado, carimba o trabalho do Barbieri, sim. Desde o início da chegada dele lá, eu já contei aqui que eu andei trocando umas mensagens com o Abel, que está lá de diretor, ele estava muito animado com o trabalho do Barbieri, mas sabia que era uma questão de tempo. Ainda é uma questão de tempo, né? Se uma bola lá do Flamengo tivesse entrado, talvez a gente estivesse dizendo aqui, puxa, olha, mudou tudo, hein? Porque o Flamengo, ele finalizou o dobro de vezes do Vasco. O Vasco botou na trave e tal, mas o Flamengo também não fez um jogo péssimo assim, não acho que fez. Jogou melhor no primeiro tempo. Então, entendeu? Mais chance, mais posse de bola, mas enfim, entrou, foi do outro lado e quase entra a segunda, num pênalti. Segundo, já que o Pedro Raul, que é um grande artilheiro, desperdiça, mas dá ao Vasco, assim, muita esperança de que dê tempo, sim, de arrumar. Bom, talvez vá chegar mais alguém. A história do Andrei parece que é por pouco tempo, né? Ele vai ser dispensado. Julho. Meio do ano. Mas agora antes convocado disso, para a seleção também? Não, para a seleção e depois para o Mundial. Então, assim, não sabemos até que ponto ele vai contribuir. Então, vamos ver como é que acerta esse time. Mas faz parte, e a gente já via isso desde o tempo do Bragantino, do Red Bull, faz parte mesmo do jogo do Barbieri ir para cima, ser ofensivo. Então, se o Vasco consegue esses jogadores para desenvolver esse trabalho do jeito que ele gosta, vai ser um Vasco
Que não vai ganhar o Campeonato Brasileiro, eu acho difícil. Acho que a concorrência é grande para todos. Nós temos ali 2 ou 3. Mas, de repente, um carioca, hein? Carioca então, para o Vasco tem um peso importante. Já tem um amigo meu fazendo as contas que dá para ganhar já de cara a Taça Guanabara. Você viu ele? Falou que se empatar o Fla-Flu tá fazendo e o Vasco ganhar de 4, o Vasco já ganha a Guanabara e vai pegar o Bangu, mas né? um jogo desse é para isso mesmo, para dar esse tipo de esperança, né, pro torcedor, e com razão, pelo que se viu. Agora, fora o esquema tático, fora a Barbieri e tal, foi uma entrega grande, né? Para se segurar um Flamengo, assim, você tem que entregar, tem que pôr alma dentro de campo e tal, e teve tudo isso do lado do Vasco. Do lado do Flamengo, o que vamos dizer? Vamos esperar, uma entrevista do VP ou do Marcos Braz dizendo que é fim de linha? Não sei. Eu não acho que deveria. Seria uma loucura, né? No futebol brasileiro, ok, mas seria uma loucura, né? Seria uma loucura, mas dá uma olhada em redes sociais. Rapaziada. Nunca subestime a capacidade da torcida, né? Se der uma olhada na rede social aí, tá todo mundo há muito tempo meio por aqui com ele. Não, então vai ficar pro próximo jogo. Não, é pra Recopa. Não deu, agora vai mas vem Vasco. Agora vem um Fla-Flu. Mas tem o Fluminense, né? Tem o Fluminense. Não, acho que a hora é péssima também para ele sair, mas a insatisfação é enorme. O ambiente deve estar muito ruim, né? Aí também vamos ponderar depois até onde vai a culpa dele e até onde alguns jogadores também não estão entregando o que poderiam entregar pelo talento que tem. Nem sempre a culpa é só do técnico, né? Você ali dentro junta 2, 3, fala, gente, vamos fazer isso aqui, vou para cima, e é um drible e tal, e você resolve. Tem um pouco do técnico? Tem, talvez até muito. Mas tem uma queda também técnica de alguns aí que ou porque a bola não está entrando, ou porque não dá certo, não sei, alguma coisa está acontecendo. E tudo isso tem feito com que o Flamengo não seja bem sucedido. Não deixa de ter o melhor elenco, não deixa de ser candidato a tudo que vai disputar ainda, mas está fora do trilho, né? Precisa dar uma azeitada aí nesse trem, botar no trilho para funcionar. Toda vez a gente está na expectativa, jogo a jogo, de que vai azeitar, agora vai. Olha, vai contra o Al-Hilal, perdeu o Palmeiras, a conta, vai ao Al-Hilal, aí não foi o Al-Hilal. Mas contra o Del Valle, ok, mas agora tem um estadual, já o Vasco já não conseguiu. Ou seja, não passou por nenhum jogo decisivo esse ano. Não. Mas o técnico só chegou dia 1º e tal, não deu tempo. Sim, mas... Não passou por nenhum jogo decisivo e nos 2 clássicos cariocas venceu um com os reservas, é bom que se diga. Nem o Vitor Pereira estava lá porque não conseguiu chegar. Exatamente. Breiler, boa noite para você. Eu sei que o seu vizinho deve ter... Galera, isso aí, né? O Vasco venceu merecidamente, né? Um time que foi melhor em campo. O Flamengo teve mais posse de bola, mas o time do Vasco foi o time que mais aproveitou as oportunidades. O Vasco poderia ter vencido até por 2-0, né? O Flamengo tem muita coisa para mudar, né? Esse técnico do Flamengo tem a parcela dele de culpa, e a parcela de culpa do Vitor Pereira é muito maior do que a parcela dos jogadores. É claro, os jogadores não estão entregando em campo, mas o Vitor Pereira também não está conseguindo entregar muita coisa ao time do Flamengo, não. O time do Flamengo, desde quando ele chegou, o time do Flamengo não teve um esboço de melhora. O Flamengo venceu com reserva, mas não tinha o Vitor Pereira. Não tinha, entendeu? Aí fica muito difícil. Entendeu? O time do Flamengo tem muito que melhorar, né? E o time do Vasco conseguiu surpreender, né? Chegou em campo, na minha opinião, já tinha dito em outros vídeos que o jogo seria igualado e o Vasco teria grandes condições sim de vencer o time do Flamengo pelo momento que o Flamengo tem vivido, né? O Flamengo nesses últimos meses vem muito mal, né? Perdendo várias competições, né? E eu vou falar a verdade, o Flamengo não vai vencer o Fluminense na quinta-feira. Do jeito que tá jogando, não ganha. Não ganha. E aí o time do Vasco vem surpreendendo, o Barbieri vem conseguindo montar a equipe dele, né, com muito sacrifício, mas a equipe tá se ajustando e defensivamente a equipe do Vasco tá muito bem, né, e é isso aí, o time do Flamengo agora, né, dando passos para trás, né, a diretoria do Flamengo não fez nenhum planejamento ideal e é isso aí, tá colhendo os frutos, a diretoria tá colhendo o que plantou, entendeu, um planejamento muito ruim, né, contra um time, né, do Vasco que fez o planejamento todo certinho, contratou o que pôde, trouxe jogadores que pôde, não fez nenhuma loucura, né? E a equipe tá caminhando, né? O Flamengo, é claro que tem um elenco muito melhor, tem, mas o momento do Flamengo é ruim, né? E eu digo pra vocês, se o Flamengo não vencer essa Taça Guanabara contra a equipe do Fluminense, vai ficar ruim para o técnico Vitor Pereira. Eu acredito que o Vitor Pereira não vai conseguir se segurar no cargo do Flamengo até o início do Campeonato Brasileiro, né? Se ele quiser se manter no elenco do Flamengo, ele tem
que vencer esse campeonato carioca, porque senão vai ficar muito difícil, né? Não tem como a gente chegar e falar o Flamengo é favorito a vencer esse campeonato carioca, porque não é, na minha opinião, o Flamengo não é favorito pelo futebol que tem apresentado em campo. E eu tenho que falar uma coisa também sobre o Flamengo também que eu tenho observado. O Gabigol, desde quando ele recebeu a camisa 10, tem recuado muito, tem jogado lá atrás, às vezes até atrás do Arrascaeta. O Gabigol, por ele ter recebido a camisa 10, ele não é Zico. E tá muito longe de ser o Zico, muito longe. O Gabigol, ele tem o nome Gabigol porque ele faz gol. Ele não pode querer ser esse jogador que ele tá tentando ser, porque não dá. Gabigol tem que fazer gol, tem que ficar lá na frente. Esse negócio de Gabigol querer ser meio campo, armador, não dá certo. Como armador, na minha opinião, a nota dele é 5, né? Eu daria 5 para ele, né? E 9,5 ele como atacante, pelo que ele fez no Flamengo nos últimos anos. E tem que ser ajustado esse time do Flamengo o mais rápido possível. E falando do Vasco, o Vasco tem jogado bem, tem se ajustado. E o time do Vasco, na minha opinião, tem que ver um pouquinho esse lado dos pênaltis. O Pedro Raul não é batedor de pênaltis. Me desculpe, o Pedro Raul não é batedor de pênaltis, né? Nunca foi, né? Se continuar sendo batedor de pênalti, ele tem que melhorar bastante, ou então tem que mudar o batedor, né? O cobrador. Eu não sei se nos treinamentos ele tem saído bem, mas na minha opinião ele nunca foi batedor de pênalti. Grande vitória do Vasco, vitória muito importante, coloca o Vasco no 3º lugar. Agora o Vasco só precisa vencer na próxima rodada para garantir na fase aí de mata-mata do Campeonato Carioca. Esse foi o vídeo do nosso canal, galera. Não esquece, você que tá chegando, dá aquela moral no nosso canal aí, deixa seu like, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho das notificações para você não ficar de fora de nenhum vídeo aqui do nosso canal.